Primeiramente, bom dia. Que a paz do Senhor Jesus esteja com todos vocês. Que a alegria e o amor do Criador esteja com todos, em geral. Hoje eu estou aqui para contar o meu testemunho, um pouco da minha vida. Bom, amados, meu nome é Marcelo, eu venho de uma família meio confusa. Perdi meu pai cedo, com 6 anos. Minha mãe não tinha condições de trabalhar na época, era uma mulher que vivia com problemas religiosos. Ela era macumbeira, espírita, da mesa branca, do candomblé, foi quimbanda. E isso estragou muito a nossa infância, a nossa vida, sabe? Para ela ter se dedicado uma boa parte da vida dela para o espiritismo. Meu pai, que Deus o tenha em algum lugar, que conforte a alma dele, que esteja esperando que Jesus lhe acorde para que um dia ele seja julgado e mereça o reino do céu. Então, pessoal, minha mãe, ela sempre teve esses problemas. Ela começou macumbeira, descobriu a igreja, se desiludiu com a macumba, descobriu a igreja, virou evangélica há muito tempo. Acabou me levando para a igreja, porque né, geralmente quando a mãe vai para um lugar, leva os filhos pequenos. Eu acabei me identificando muito com a igreja cristã, com a igreja evangélica. Não vou dizer o nome da igreja, que eu fui batizado. Então eu passei um bom tempo da minha vida na igreja e acabei se batizando na igreja cristã evangélica. E minha vida sempre foi uma vida que misturou muitas coisas. Eu comecei uma infância sofrida. Minha mãe tinha que cuidar dos filhos, tinha que sustentar a casa. Meus irmãos pequenos e eu também. Uma dificuldade muito grande. O inimigo usava a nossa família diariamente, todas as horas do dia, sem contar minutos ou segundos. A gente vivia manipulado pelo diabo. Manipulado. Porque nós somos só fantoches para ele. Então nós somos manipulados. Eu me tornei crente, macumbeiro. Acabei caindo na criminalidade. Virei criminoso, roubei, fiz muita coisa errada na minha vida. Hoje em dia sou um dependente de um vício que eu ganhei da minha juventude, né? Só que tudo isso na minha vida, desde o começo, eu sempre tive muita fé em Jesus. Desde o começo, sempre tive muita fé. Eu, mesmo sem saber quem era, quando eu tinha meus 6, 7 anos, eu ouvia ele, eu via ele. Um certo dia, eu dormindo, começou a aparecer um homem. Não sei quem é, não faço ideia. Ele chegou na minha cama. Eu tinha acho que 7 anos, 8 anos. Ele tinha calção amarelo, tudo rasgado. Ele era um loiro, amarelado, com olho mel, cabelo loiro, longo. Um homem bonito, aparentemente, assim, físico. Como se tivesse feito uma academia durante séculos, anos. Físico perfeito. Só que ele vinha, sentava na minha cama e passava a mão na minha cabeça e eu cobria a cabeça de medo. Eu era criança, né? Logicamente. E eu tive a companhia desse homem pela minha infância inteira. Eu dormia, ele me levava para meu espírito para algum lugar. Eu tinha alguns problemas de cabeça no sentido de acreditar em Deus e acreditar em Jesus ou não acreditar. Como quando eu era jovem, era na minha cabeça, dos jovens é quase impossível seguir uma religião cristã católica hoje em dia. Católica não, evangélica hoje em dia. A católica é mais fácil, né? Então, você vê uma evangélica, os jovens não vai seguir. Particularmente, as igrejas cristãs evangélicas estão perdendo feio para o inimigo, para as igrejas católicas, para os centros espíritas, para as outras religiões. Porque não sabem atrair os jovens. Promete o quê? Eles amedrontam o jovem, expulsam o jovem das igrejas. Quando o jovem cai lá na igreja para conhecer no primeiro dia, o pastor já fala que se ele não seguir, ele vai para o inferno. Daí o jovem pensa, pelo raciocínio humano: poxa, será que eu vou servir um Deus que, se eu errar, ele vai me condenar ao inferno, uma prisão, o fim, toda a vida, por um erro? Não.
eu digo que Jesus, ele não veio aqui para condenar ninguém, ele não veio para dizer que Deus vai condenar, ele não veio dizer nada disso. Ele não veio, ele veio para servir nós, para nos ensinar a respeitar e servir e amar o próximo, amar a Deus. É o simples fato da vida. Ele já veio como o próximo, assim como nós, ele veio semelhante a nós. Porque Jesus, Deus não citou na Bíblia para a gente amar Deus, Jesus e o próximo. Amar o próximo, Jesus e a Deus acima de tudo. Não está assim. Está amar o próximo e amar a Deus acima de tudo. Então, Jesus colocou ele junto com nós, como se a gente fosse o próximo, ele fosse o nosso próximo. Se ele morreu por nós que somos próximos, nós também devemos morrer por outros que vão vir para ser nossos próximos. A gente nunca vai saber que vai nascer um profeta de Deus num ventre de uma mulher, desde que nasça o profeta de Deus. E se a gente não aceitar as normas de Deus, não vai nascer o profeta de Deus, nunca vai nascer. Então, no tempo que nós estamos vivendo hoje, às vezes Deus já mandou muitos profetas nascer aqui para pregar o evangelho certo para nós. Mas o que nós fizemos? Muitos cristãos evangélicos não incentiva filhos, não incentiva mulheres a ter filhos, não incentiva a procriar, a se multiplicar. Não, porque a dificuldade para criar um filho hoje é muito grande, muito grande. Eu fui de tudo na minha vida, hoje eu sou um pesquisador. Eu pesquiso todo tipo de religião, todos tipos de religião. Só que eu sou um apaixonado por Jesus. Eu sou apaixonado por Jesus. Eu sou desesperado pelo amor de Deus. E eu confio em tudo em Deus. Eu confio. Eu tenho testemunho, muitos testemunhos na minha vida, pessoal, que eu posso contar para vocês, que eu tenho testemunha viva, que pode relatar, que teve junto comigo, porque alguns podem estar mortos, que eu tive muitos amigos meus que estão mortos, mas alguns provam que eu já enfrentei armas de fogo, já enfrentei bandido, fez tudo em nome. E o pessoal perguntava pra mim, como você enfrenta tudo? Que coragem, de onde você tira tanta coragem para enfrentar? Não ter medo de nada, nem do diabo. Eu fui 6 anos macumbeiro para provar pro meu irmão que a macumba, onde que ele servia, que ele tinha maior medo, não podia ele afetá-lo, porque não servia o diabo. Gente, tem uma grande diferença em aquele que serve o diabo e o diabo aceita, e aquele que tenta servir e o diabo não aceita. A macumba mentirosa, eles servem o diabo por amor e por compaixão ao diabo. Eles querem idolatrar o diabo, mas o diabo não aceita eles como, suponhamos, como um braço direito. Por quê? Porque eles já estão no caminho, estão adorando entrar no caminho do capeta. Nem o diabo não vai querer um cara, uma alma que está obrigando ele a aceitar. Eu vou obrigar Deus a me aceitar? Não, eu não vou obrigar Deus a me aceitar. Eu vou amar ele, eu vou fazer ele me aceitar da maneira que ele quiser. É ele que decide tudo. É a mesma coisa o diabo. Tem macumbeiro que vai forçar o diabo a aceitar. O diabo não vai aceitar. O diabo, ele dá poder àquele que sabe ter o conhecimento do poder. Sabe? Eu li o livro dos mortos, li o livro dos alienígenas, de Enki, Anunnaki. Eu li o livro de Lúcifer, de Satanás, a Bíblia hebraica, evangélica, cristã, dos Mormons. Eu estou lendo a Bíblia cristã mais uma vez. Vejo pregações de apóstolos todos os dias, de pregadores, de pastores todos os dias. E eu nunca vou encontrar uma explicação, uma pessoa que deu a vida por mim. Porque todos naquela época morriam em vão. Todos. Antes de Cristo, todos eram crucificados, eram mortos da pior maneira possível. Mas nenhum foi lá dizer para todo mundo que ele morreria, aceitaria a morte. Ele aceitaria porque ele não tinha nenhum crime. Ele não tinha nenhum crime. Mas ele não se defendeu e aceitou a morte. Por quê? Porque se ele se defendesse, todos aqueles estariam castigados perante a Deus. E como ele não se defendeu, ele pegou todo o castigo para ele levou, porque ele é santo. Então, se ele é santo, ele foi para o Senhor com todos os pecados nossos e Deus aceitou ele. Porque ele é santo, ele é Jesus. Agora, se nós fôssemos todos os pecados, Deus não ia aceitar. Então, ele não tinha crime nenhum. Barrabás falou, o Herodes falou que ele lavava as mãos, porque Jesus não tinha pecado nenhum. Então por que ele veio? Ele veio para nos mostrar isso e nada mais. Bom, pessoal, eu vou terminar esse vídeo e espero que vocês gostem e curtam meu canal. Eu vou estar postando mais vídeos e para esclarecer muitas coisas. Vamos lá, beleza?